Que responsa, hein? A Karen, de fato, é uma filha do coração, quase que biológica também, viu? E eu tive o privilégio de conhecê-la. Eu sou sogra do Roberto, tá? Vou deixar bem claro. Mas a Karen, eu tive o privilégio de conhecê-la quando fui desafiada a trabalhar numa escola que tinha o seguinte propósito: melhor ensino com melhor custo. Se fosse necessário, a pergunta feita a mim foi o seguinte: você está disposta a abrir mão do seu salário? Eu falei, ok, ouvindo aquela proposta, e de fato não tinha salário naquela escola, tinha a graça de Deus. E o que a gente viu, eu tive o privilégio de conhecer, foi Karen e a família dela, que estava chegando também nessa igreja. A minha formação toda é presbiteriana, mas fui fazer um curso missionário na igreja, no seminário da igreja conservadora, presbiteriana conservadora. E eu queria ir para a tribo, achei que eu ia para a tribo, para o campo de concentração, para essas coisas assim, né? Eu tenho esse jeitinho pequenininha, mas eu sou brava. Pensa numa pessoa assim, bem severa pela própria formação oriental. E Karen chegou com a família ali e eles nos adotaram. E na época eu estava grávida e meu esposo é alto, um homem de 1,80 m, e eu fiquei grávida de gêmeas, pastor. E a minha filha é bem mais alta que eu. E eu tive uma gravidez muito complicada. Nasceram 2 bebês, 2 meninas. Uma o Senhor levou de imediato. A outra eu lutei em oração, pedindo a Deus que deixasse para mim. E Deus disse não. Cada vez que eu orava, Deus promovia ali, permitia mais crises nela. E um dia eu cheguei naquela UTI e falei, Senhor, está certo, é do Senhor. Tá? Eu quero só pedir ao Senhor, é do Senhor, não é minha, eu estou pedindo errado. Ela sempre foi do Senhor, está consagrada ao Senhor. Se for para a vida, que seja para o Senhor, se for para a morte, que seja para o Senhor, porque ela vai viver com o Senhor. Daquele dia em diante, por milagre, Deus operou. E é uma menina, hoje é uma senhora casada, eu sou sogra. Estão aí conversando, talvez brevemente aí para frente eu serei vovó. Então ali Deus foi fazendo a obra dele, tecendo. Minha irmã tinha me dado uma toalha e tinha dito para mim, eu bordo, eu costuro, faço vagonite, varicor, tá? Ponto cruz. Vocês sabem o que é isso? Que bom, que bom. Então ela me deu uma toalha onde havia motivos de flores. E ela disse para mim assim, borde essa toalha, enquanto você borda, ore ao Senhor, para que Ele comece a restaurar todas as células do pulmão e da mente da Jéssica. Porque a Jéssica teve hidrocefalia e o diagnóstico é de que eu iria para casa levando uma plantinha. E a equipe médica disse para mim, olha, só vai crescer, não espere muita coisa. E cresceu bem mais do que eu. Quando ela chegou ao meu tamanho, que não é muita coisa, ela disse para mim, ó, passei você. Aí eu disse, você sabe o tapa que desce, sobe do mesmo jeito. E Deus fez, é obra de Deus. Hoje eu tenho uma senhora e Deus nos deu a graça de crescer com uma menina convertida.
Minha filha se converteu com 2 anos e meio. Daí para diante, é visível na vida dela a obra da graça do Senhor. Não é a mãe que ela tem. Ela fez uma declaração para mim esse mês passado, e eu já estou quase semi-idosa, né? 56. E ela fez uma linda declaração para mim. E eu fiz: não, filha, não é para mim, é para Deus. Porque é obra de Deus na sua vida, graça dele sobre a minha vida. E aí eu sempre brinco com ela. Hoje ela foi para um casamento bicuda. Sabe a expressão bicuda, né? Goiano. Brava, porque ela estava com tudo certo para estar aqui. Mas em razão de um casamento, e convidaram-na para ser testemunha no cartório, ela falou: não vou. É melhor você ir, não crie problemas. Mas ela foi, senão ela estaria aqui. Eu estaria apresentando Jéssica para você e dizendo assim: parece normal, mas na verdade não é. Mas é obra de Deus, obra de Deus. Mas vamos para o que interessa. Eu vou fazer algumas correções que foram feitas na minha apresentação aí. Eu sou doutoranda, não sou doutora ainda. Inclusive, tem um projeto de lei aí que estão querendo criminalizar, já é crime, né? Falsidade ideológica, colocando coisas no currículo. Eu sou doutoranda, eu não sei se eu escrevi errado, alguma coisa aí. Eu fiz seminário, curso teológico, iniciei pelo Seminário Presbiteriano Brasil Central, e terminei no Seminário Presbiteriano Conservador em Riacho Grande, São Paulo. E sou professora voluntária do Seminário Batista Nacional aqui. Então, semestre que eu posso, eu vou lá e ministro aula de História de Igreja, Sociologia e essas outras IAs aí. A subverter a cabeça do pessoal e dizer: ó, aprenda isso aí, mas isso aqui o que vale é a palavra, vamos filtrar tudo. E esse semestre eu tenho tido o tempo e o privilégio de estar lá com esses irmãos. Então, só essa correção. Deus também tem me dado o privilégio, desses últimos 2 anos, integrar como vice-presidente de Asas de Socorro. Muitas de vocês já ouviram falar de Asas de Socorro. E nós iniciamos, a partir da minha entrada, juntamente com o pastor Carlos Mas, que é da equipe de divulgação, Mulheres com Asas. E aí eu vou pegar um pouquinho da palavra do Senhor, irmão. Quem sustenta a obra, irmãs, e isso é comprovado estatisticamente. Eu tenho ligação com a Missão Novas Tribos do Brasil, Além, Wycliffe, a Missão Asas de Socorro, a MEVA. Sabe quem sustenta missões? Não são as doutoras, não. Raríssimas nos nossos dias. As mulheres, quanto mais qualificadas, com mais inserção no campo profissional, estão esquecendo missões, o exercício do amor do Senhor. Sabe quem sustenta missões? São as irmãzinhas mais de 50 anos, que estão dentro das oficinas Dorcas, das oficinas de mulheres, bordando panos de prato, fazendo crochês. Cada ponto tecido, tá? É um investimento na vida de alguém que necessita do Evangelho. Então, vamos pensar isso como um exercício de amor. Estou falando porque a minha geração, nós somos pessoas que temos o privilégio, mulheres, de ter um acesso a uma graduação, pós-graduação, inserção em campos profissionais. E eu tenho uma irmã aqui que eu sempre cito a fala dela, uma conversa sem muito
objetivo, mas foi fundamental. Está ali aquela senhora ali, um dia sentada conversando, e a gente é lá da área da saúde, aí nós estávamos conversando e falando, olha a nossa geração, dá uma olhada. Geração de mulheres, pastor, que o senhor encontra no semestre, conferência de mulheres. No outro semestre, o senhor encontra, ela vem, abraça. Aí você diz assim, quem é você? São tantos procedimentos, irmãs, que nós estamos ficando desfiguradas. Mas estamos ficando desfiguradas porque a nossa alma está desfigurada. As igrejas estão vazias porque a escola dominical pode ter até um corpo docente, pastor, que tem substância, mas nós não queremos ensino substancioso. E quando um pastor prega uma palavra, como o senhor prega e pregou aqui, eu quase fui embora, eu falei, não, fecha, não precisa de mais nada. Chega para o pastor e fala, não, pastor, a palavra foi dura demais. A gente quer coisa diluída, a gente quer um amor diluído. E o tema para mim foi amor. Eu vou dizer, eu sofri muito. Porque eu tive que desconstruir pressupostos. E o último cântico nos chama para ir para a cruz. E é isso que nós precisamos. Mulheres que olham e vão para a cruz. Nós não podemos olhar para uma cruz que é florido, que é uma cruz que é cheia de agrados para nós. A cruz significa um amor concreto de Deus, um amor com propósito. E ao estudar o tema que foi me proposto, eu dobrei o joelho por várias vezes. Eu quase liguei, viu, pastor? Falei, não vou falar sobre isso, não. Eu estou muito rasa para isso. Tá? A fala da Karen aqui não é verdade, porque eu tenho que aprender o que é amor. Nós temos que aprender o que é amor. E aprender amor com interesse. Eu aprendi que o amor tem que ter interesse, o amor tem que ser um amor interesseiro. Mas o interesse de Deus em nós. Não é o amor pelo amor. Naquilo que eu concebo como amor. Não a atitude que eu louvo como amor. Mas é o amor que é aquele que está na palavra. Por isso que nós devemos ser mulheres como Febe. Checar a nossa conversão. Checar a nossa vida com Deus. Checar a nossa vida de oração. E eu tenho descoberto, chegando mais da metade da minha vida, que eu sou muito rasa. Que eu preciso mais do Senhor. Eu preciso de mais e mais e mais da palavra. Compreender o que é a palavra. Eu terminei a leitura da palavra de Deus agora, essa semana. Porque eu fiz o propósito, Senhor, eu quero ler a palavra esse ano 2 vezes. E comecei a retomar a leitura da palavra novamente, mas ouvindo pregações sequenciais. E eu descobri que quantos anos eu me converti com 12, 56, faz a conta. Faz não, melhor não. E eu leio a Bíblia. Uma coisa que eu sempre busquei foi ler a Bíblia. E eu tenho descoberto, Senhor, quantos equívocos, quantos pressupostos pessoais. Lava meu coração, abre meus olhos, me dá um entendimento, para que eu esteja no lugar certo, para que eu possa investir, Senhor, aquilo que o Senhor tem me dado, para que isso resulte lá na eternidade.
quando eu estiver com o Senhor. E antes de iniciar aqui a leitura, eu quero contar para vocês um testemunho que nós tivemos recentemente no Conselho de Asa de Socorro. A Asa de Socorro recebe todo mês, ou recebia, porque agora a gente facilitou, uma caixinha com R$30 de moedinha, ou R$10, mas o total era R$31. E aquilo chegava fielmente à sede de Asa de Socorro. E aquilo nos intrigou, né? Vinha de um local e que não tinha o nome, mas fielmente. E como eu disse para vocês, quem mantém missões são mulheres anônimas, são bordadeiras, são mulheres que não têm o nome escrito, porque essas pagam as contas odiernas, ordinárias, as despesas. Quando precisamos de dólares, porque a aviação custa caro, Deus levanta um irmão, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Mas às vezes aquilo não é a oferta do coração. É lá uma motivação. Então, como nós vamos falar de amor, vamos pensar no amor como um propósito, mas com uma intenção interesseira. Alegrar-nos no amor, ter gozo no amor, ter proveito no amor, uma linguagem econômica, ter proveito no amor. Agir e intencionalmente ser amoroso por interesse, mas não esse interesse que é meu e seu de um coração corrupto, mas o interesse que é o interesse do Pai, do Senhor, que é o Senhor das nossas vidas, aquele que demonstrou através do Senhor Jesus o verdadeiro amor. E aí voltando, chega ali sempre, todo mês, aquela oferta. Vamos ver o que é isso. E o pessoal da divulgação foi atrás, deslocou até lá para saber. E na cidadezinha achou, né, o endereço, quem é, fomos para a igreja. Era uma irmã que tinha ouvido o desafio de Asa de Socorro. E ela, com recursos muito pequenos, viúva, faxineira de uma escola, ela dobrou o joelho e fez uma oração: Senhor, dá-me condição, mais do que eu posso tirar aqui, de oferta de amor, mas eu gostaria de dar mais. Varrendo a escola, ela achou uma moedinha de R$1. Como crente, dinheiro não é dela. Ela foi lá na diretora: olha, achei esse dinheiro aqui. A diretora disse para ela: é seu, você achou? Mas as crianças, não, ninguém reclamou. Fica, se alguém reclamar, nós devolvemos. Todos os dias, Deus dá a ela R$1. Aí a gente brinca, né? Por que a senhora não pediu R$100? Gente, isso é milagre. Isso é milagre. Missões não precisa de esmolas. Missões precisa de amor. Porque o Senhor é o dono da prata e do ouro. O Senhor move os cofres. O Senhor é dono de todos os recursos. E nós temos a ousadia, nós temos o desplante, nós temos a pouca vergonha de achar que Deus precisa da gente. Vou dizer, Deus não precisa de nós, mas Deus nos dá o privilégio do exercício do amor. E esse amor não é esse amor que às vezes traz para você a alegria pessoal, mas é o sacrifício pessoal.
Então, essa é um testemunho que tem impactado a minha vida. Dona Maria do Rosário, olha o nome dessa senhora. Mas o Senhor alcançou essa vida. E o Senhor tem dado a ela o privilégio de participar ativamente no Evangelho, na propagação do Evangelho. E eu quero desafiar as irmãs, desafiar a irmã organizadora, as organizadoras. Vamos fazer um café, um chá em Asas de Socorro. Vamos fazer um voo panorâmico. Eu arranjo para as irmãs um voo panorâmico. Querem pular de paraquedas? Mas numa comunidade isolada, para trabalhar lá durante uma semana. Nós estamos com um projeto chamado ID 50+, segunda edição para mulheres com mais de 50. Foi tão bom, que fez a segunda edição. A primeira colocaram as senhoras, as irmãs com os jovens pediram arrego. Não dão conta dessas mulheres não, pastor. Dá-lhe evangelho. Nós precisamos reaprender o amor que olha para a cruz. Nós precisamos reaprender que não depende de nós, depende da graça de Deus. Por isso que vamos para a cruz. Por isso a gente dobra diante da cruz e pede graça sobre graça, porque aí Deus faz a obra, pastor. Aí levanta as Febes, tá? Levanta as Priscilas. E é isso que a gente precisa. Levanta Maria do Rosário, levanta Hilda Sayuri, levanta Maria Madalena, levanta Priscila, levanta tantas outras no meio de nós. Vamos para a cruz, irmãs, orar. E agora vamos aprender amor. E aprender de amor é desestruturar tudo que nós já pensamos sobre ele. Pelo menos é a tese do pastor Piper. Este livro aqui que foi me passado, eu li todo, viu, pastor? E me coube o capítulo 4 para falar do amor. Mas são 10 capítulos. Ele começa, o primeiro, falando sobre felicidade, termina com sofrimento. E o sofrimento é algo que a gente tem que aprender. Nós, crentes, não queremos sofrer. Nós queremos viver vida mansa. A gente quer uma igreja que prometa grandes coisas para nós. Tudo que o nosso coração quer. Saúde, beleza e sucesso. Isso é o coração corrupto do homem. Tá? Ter alegria no sofrimento. Conversando com a irmã, sofrimento é um tratamento. Porque no sofrimento é a oportunidade para nós concretamente percebermos que Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Deus amoroso. No sofrimento é o momento que nós temos em que somos tratados e Deus diz: eu estou aqui, embora você não esteja sentindo. No sofrimento, às vezes, nós nos ausentamos de Deus, porque achamos que Ele nos abandonou. Não é verdade. Deus continua sendo Deus, é uma canção, não é? Então vamos abrir, já pensando no tema, Salmos 16. E para ser bem rápido, porque o nosso tempo urge, vou ler o verso 11. Salmos 16, verso 11. Ele diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há
plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E eu quero conversar com vocês sobre o amor em duas perspectivas. Primeiro, o amor na perspectiva vertical. De lá para cá, não daqui para lá. Porque se essa perspectiva não nos alcançar de Deus para nós, as nossas tentativas daqui para lá serão inúteis. Podemos ofertar nosso corpo para ser imolado, podemos distribuir todos os nossos bens, podemos fazer os maiores sacrifícios louváveis à vista das pessoas, mas isso não terá proveito, não terá proveito para as nossas vidas. Por isso que o amor é interesseiro. Essa é a tese do pastor Piper. Não é a atitude, mas é o que move a atitude. Esse é um aprendizado. E nós só podemos aprender isso quando nós temos a convicção de que fomos salvos pelo crucificado. Se nós não tivermos essa convicção, nós seremos meramente religiosos. E eu sou de uma linhagem religiosa, não cristã. Tem um livrinho do pastor Augustus que fala a alma católica do brasileiro. Aí eu brinco com ele, né? Ele foi meu pastor, eu disse, essa alma eu não tenho não, que eu nunca fui católica romana. Por quê? Porque nós nos tornamos religiosos e deixamos de checar, de sondar o nosso coração. De fato, o crucificado nos alcançou e agora nós podemos olhar para a cruz e perceber nela, concretamente, o que é o amor de Deus, um amor que se alegra por alcançar alguém como eu, pecador, miserável, sem nenhum valor, que exigiu dele o próprio sacrifício, para que aquele morto fosse ressuscitado. Eu sou advogada, pastor, o senhor tem falado e falou aqui, e eu tenho dito para as mulheres, tá, que vêm procurar, homens também, crentes para divórcio. E eu digo, esse pecado eu não levo. Não que eu não faça divórcio, porque tem necessidades e necessidades. Quando eu faço divórcio? Quando já passou por pastores, por um corpo de conselho, de homens de Deus, mulheres, e dizem, não tem jeito, tem que resolver uma situação. Com a autorização desses homens, você regulariza uma situação. Mas hoje está muito fácil, pastor. Eu já ouvi por 2 vezes pastores proeminentes que foram ao escritório e disseram para mim, meu esposo, vocês vivem disso? Não é disso que vocês vivem? Eu falei, não, desse dinheiro. Não. Porque o divórcio é por coisas banais. E nós, como mulheres, precisamos retomar a nossa posição. Enquanto esposas, muitas de nós, os nossos esposos são descrentes. Há casos e casos. Nós não queremos sofrimentos. Nós não queremos pagar preço. Nós não queremos sacrifícios e nos alegrar no sacrifício. Tem gente que fala, você é doida, Sayuri. Como é que você quer que eu me alegre nessa situação? Mas o que mais me impressiona é que os líderes das igrejas
estão levando as pessoas a terem esses pensamentos. Você não precisa sofrer. Porque senão, as pessoas estão indo embora, indo para uma igreja que é mais fácil consertar a vida. Não estou dizendo que não há divórcios. Estou dizendo que há casos e casos, são exceções. Estou dizendo para nós mulheres, eu sei que muitas de nós sofrem dentro das suas casas com maridos que são, de fato, muitas vezes violentos. E eu vou dizer, há ajuda também para essas mulheres. Também há formas de coibir esses homens, sem que você precise divorciar e sem que precise causar escândalos. Há formas, e a igreja precisa trabalhar isso. Nós precisamos trabalhar isso enquanto ovelhas do Senhor. O amor pressupõe sofrimento, sim, e ele é o caminho da fornalha do Senhor para que nós alcancemos o amor interesseiro de Deus. Eu dei esse nome. Então, o sofrimento faz parte, sim, da vida dos cristãos. E eu vou trazer aqui para vocês outra biografia, essa é a biografia de missionárias. Nós precisamos retomar as biografias dos homens e mulheres de Deus, tá? Elizabeth Elliot, casada com um homem de Deus. Muitas de nós conhecemos o livrinho, né? Na minha geração, tá? Com aviação, eles são pioneiros na aviação, Asa Socorro, tá? Também tem filme aí, né? Terra Selvagem, quem quiser pode verificar. Quem são esses? São os pioneiros missionários que vieram para o Equador para evangelizar os índios Aucas. Esses missionários foram contactar esses índios e, para resumir, os índios assassinaram esses homens de Deus. As viúvas deles sofreram, choraram, lutaram nos seus corações. Eu busco me colocar no lugar delas, né? E eu fico pensando, como será que o meu coração estaria revoltada, dizendo para Deus, como o Senhor pode levar meu marido, um homem de Deus, um homem que se dispôs a abrir mão de tudo? É a nossa fala. E essas mulheres se colocaram diante de Deus em oração, porque elas sabiam que a vida delas estava sob o controle do Deus soberano e nada acontece nas nossas vidas se somos filhos do Senhor, que o Senhor não permita. E o Senhor tem propósito na vida dos seus filhos. E essas mulheres voltaram, ingressaram, evangelizaram aqueles índios. Há uns 6 anos atrás, eu tive a oportunidade de ouvir na igreja metodista o filho de Elizabeth Elliot, juntamente com o índio que assassinou o pai dele. E ele encerrou a fala dele, meu pai ia gostar disso, está no filme. Ele encerra o filme com essa fala, meu pai ia amar isso. O homem que o levou para o céu foi instrumento para levá-lo para o céu. Hoje é meu pai e o avô dos meus filhos. Ele levou o assassino do pai para viver com ele um tempo nos Estados Unidos. Como isso é possível? Só pela graça, irmãs. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. É a graça de Deus que nos dá o foco do amor. É a palavra do Senhor. É a oração, pastor. É
A oração que fala: Senhor, mostra-me, evidencia para mim como eu devo usar a minha vida. Ou melhor, como o Senhor quer que eu use a minha vida. Só isso pode justificar. Por isso que nós somos chamados de povo doido, louco, loucura. Eu que sou da área jurídica, vou dizer: pronto, interna isso aí. Por quê? Ele está com síndrome de Estocolmo, apaixonou pelo assassino, pelo bandido que aprisionou ele, que fez mal para ele. Hoje a gente vive uma sociedade vitimada. Crentes, não estou dizendo que não existe depressão. Existe. Mas todo mundo é deprimido. As mulheres sofrem porque não pode comprar uma roupa, pastor. Eu ouço isso. E eu olho e fico assim, né? Eu atendo gente que tem dinheiro, porque eu lido com a área de seguros. A minha militância na advocacia é seguros. Então, alguns seguros giram em torno de milhões. E algumas pessoas chegam, essa semana não vou mencionar o nome, mas um episódio engraçado, um irmão, empresário, fui indicada e ele chegou e aí conversa vai, fechamos tudo e para propor a ação, você tem algum endereço em Goiânia, porque é mais fácil para acompanhar o processo e tal. Aí ele disse: não, eu tenho um endereço comercial. Aí ele me diz assim: a senhora conhece fulana de tal? Aí eu olhei e falei assim, pensei comigo, né? Será que é alguma jurista da área de seguro, um advogado? Eu olhei para ele e falei: não, me perdoe, não conheço. Ele falou: não, é porque eu tenho um espaço lá, né? Onde eu comercializo o meu coisa. Ok, aí ele foi embora, meu sócio, né, nosso sócio, disse assim: não, a pessoa que ele mencionou é uma blogueira. Eu o quê? É uma blogueira. Ela tem um blog e ela influencia a questão de moda, ela dita moda. Então, as pessoas de influência, as pessoas que querem estar bem vestidas, acompanham essa pessoa, porque ela, o quê? Dita moda. Eu falei: eu estou desatualizada. Ainda mais eu, pequenininha desse jeito, né? Nada serve, tudo tem que ser ajustado. Eu pensei comigo, né? Eu falei: não é a pessoa que eu vou seguir, nem conheço, né? E me senti a pessoa ignorante. Depois eu falei: gente, que mundo que nós estamos. E depois eu fui ver no meio de nós, irmãs, quantas seguem essa blogueira? Aí eu tive um interesse, minha filha veio e falou assim, ela falou: aqui, mãe, é esse aqui, né? Eu falei assim: e as nossas irmãs estão usando essas roupas? Ela: mãe, é tendência. Às vezes ela pega só uma estampa. Eu falei: espero. Então, claro que é engraçada a situação, mas Deus nos colocou neste momento, nessa geração, para ser as febes, as mulheres de oração, e que aprendam a exercer o amor que tenha propósito. E este amor, como eu disse, tem que ser alcançado, tá? É de cima para baixo, ele nos alcança. O que nós temos que checar na nossa vida, se isso efetivamente alcançou as nossas vidas. Ou porque eu sou filho de batista, ou porque eu sou filho de presbiteriano, meu pai é pastor, meu pai é presbítero, é fulano, fundador da igreja, e você está fundando a igreja. Porque você é meramente religioso, você não é convertido, você não é uma pessoa recomendada, você não é uma pessoa confiável na palavra do Senhor, porque não tem vida. Pode até ter atos de amor,
no nosso nível, na nossa concepção, mas o mover deste coração. Essa Maria do Rosário, essa senhora, ela me deu uma grande lição. Ela não quer saber quanto que a moedinha dela, quem vai alcançar. Ela disse o seguinte: eu só sei que quando eu chegar no céu, aqueles que foram alcançados através de vocês, eu tive a participação. Eu já me alegro com isso. Será que nós estamos alegrando-nos agora com o que a gente tem na perspectiva do futuro? E vivendo em prol disso? Ou nós estamos diluídas dentro de uma igreja onde o pastor prega uma palavra substanciosa, concreta, fiel, e eu não quero ouvir isso. Eu quero as amenidades. Eu quero tricotar com a irmãzinha, que é mais fácil, porque a palavra corta, a palavra divide, a palavra mostra quem a gente é. Então, se o seu pastor é este pastor, se a esposa dele é aquela esposa não amenazinha, mas amorosa, e que cuida de você, e que diz, não é assim, vem aqui, está aqui na palavra, é assim, não gostei não, vou embora. Não, ame-os, ore, louve ao Senhor, tá? Invista na vida dessas pessoas, porque eles têm um amor real pela sua vida. Este é o amor vertical. Cabe a nós então verificar. Estamos alcançados, fomos alcançados e estamos exercendo este amor que nos alcançou? Precisamos verificar. Se não, dobre o joelho e fala: Senhor, eu sou pecador, eu preciso da sua graça. Se isso já alcançou a sua mente, você já esteve aqui quantas e quantas vezes ouvindo na escola dominical, sabe de cor e salteado todos os versículos de evangelização. João 1,12, João 3,16, Romanos, né? A gente tem aquilo tudo na cabeça, mas o quanto isso é real na sua vida. O quanto você canta e diz, olho para a cruz, o que essa cruz significa para você? Esse Senhor, Salvador e Senhor, o quanto Ele é Senhor da sua vida, eu vou dizer Senhor de tudo. É Senhor de tudo, o Senhor quer tudo, inclusive esse modo de amar. Ele quer produzir em você este amor interesseiro, mas é um amor também que, se nós, pela graça do Senhor, fomos privilegiados de desenvolvermos nele, e isso é o que? Um relacionamento com Deus, tá? Oração, leitura, prática, estudo da palavra intencionalmente, auxílio mútuo, não ficar tricotando só não, ter encontros propositais. Tem uma mulher aqui, que é uma bênção na minha vida. Tem sido uma bênção, porque tem me desafiado a caminhar, orar e cuidar dos outros. Tá? Sabe de um irmão que está com problema, vamos lá, vamos orar, vamos começar a orar, eu não sei nem quem é, vamos começar a orar por esse irmão. Tem sido uma bênção nas nossas vidas, porque nós temos nos alegrado, juntamente com o corpo de Cristo, nós temos aprendido essa caminhada, fácil não é. Este amor é um amor interesseiro. Cheque no seu coração se você está pronto para ele. Este amor é um amor revelado no Deus encarnado, Jesus Cristo. Por isso, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Como é que nós olhamos para Jesus? Com um crucifixo? Põe aqui, estou no peito, que bonito, né? Não, a gente olha para Jesus através das páginas da palavra. Jesus está descrito nas páginas da palavra do Senhor.
Desde Gênesis, eu fui desafiada esse ano a ler a Bíblia, vendo Jesus e o Evangelho, desde Gênesis. Aí deram para mim, Gênesis 1, 26, aí está o evangelista. Eu falei, que evangelista? Onde é que está isso? Deus criando o homem, a sua imagem e semelhança. E encontrei. Que coisa maravilhosa, depois de quantos anos você lê a palavra e Deus revela uma verdade. Jesus está nela. Nós não temos como conhecer Jesus se nós não estudarmos a palavra. Precisamos ter compromisso com o estudo da palavra. Eu estou num grande desafio na minha vida, escrever a minha tese de doutorado. E aí vou buscar os meus auxiliares, que são os doutores, pós-doutorado na área que eu escolhi. Essa semana um mandou um e-mail assim para mim, menina. Aí eu já fiquei feliz, né? Mas aí a frase seguinte foi, você se enfiou num buraco negro, profundo, e que nós, que lidamos com isso, não podemos abrir muita informação. Eu falei, mas está lá, não está? E um deles disse, está lá, você está no caminho certo. Mas você tem que pesquisar, você tem que descobrir o caminho das pedras. Está lá, tá? Mas tem que ler. Aí mandou um tanto de livro, pastor, eu quase falei, vou mais não. Assim é Jesus, Ele está na palavra. Então, olhe para o autor e consumador da sua fé. Não com a Bíblia aberta na sua casa, mas com a Bíblia folheada e gasta. Gasta. Por quê? Tu me farás ver os caminhos da vida. Quem é o caminho da vida? É Jesus. Quem é vida? É Jesus. Na tua presença, a plenitude de alegria. Em circunstâncias festivas? Não. Na presença de Deus, alegria. John Piper é o teólogo da alegria. Perguntaram para ele, o senhor não fica triste? Ele falou, fico triste, porque a gente começa a rotular as pessoas. Mas ele, concretamente, tem descoberto isso aqui, o caminho das pedras. Na tua destra há delícias. Aí eu fiquei pensando em delícias, né? O que seriam as delícias de Deus? Perpetuamente, pastor. Não é agora, não. Um pudim na mesa. Quem gosta de pudim? Churrasco. Não é essas coisas banais, não. Que delícias são essas? Que delícias. E são delícias perpetuamente. Volta Maria do Rosário. Eu não sei onde vocês aplicam esse dinheiro, não. Mas eu sei que quando eu chegar lá no céu e Deus chamar esse povo aqui, ó, foi aquele povo de asas, que chegou lá e pregou, levou o missionário, auxiliou aquelas bordadeiras da segunda igreja de Goiânia, e as irmãs doutoras, médicas, advogadas, donas de casas, investiram e alcançaram. Ela falou, eu estarei lá. E eu saberei que aquela vida eu pude, pela graça de Deus, contribuir. Esse é um amor interesseiro. Isso são delícias perpétuas. As coisas aqui vão diluindo quando você percebe essas verdades. Se o amor vertical é Jesus revelado, é o encarnado, o crucificado, e este amor horizontal, pessoa para pessoa. Não há como nós exercermos amor na esfera vertical se nós não tivermos, tá, a revelação deste amor. Não há como exercer esse amor, tá, de modo real, na perspectiva de Deus,
se este amor vertical não nos alcançou. Nós podemos até ter atitudes louváveis. E nós temos heróis na história da humanidade que deram as suas vidas, se sacrificaram, doaram tudo que tinham. O senhor mencionou aqui, Churchill. Eu tive a oportunidade de ler a biografia de Fleming, tá? O que descobriu a penicilina, ele teve influência direta na vida dessa pessoa, porque no momento lá, ele foi socorrido por um fazendeiro, e ele viu o estado de pobreza daquele fazendeiro que tinha um filho, e ele indagou: o que eu posso fazer pelo senhor? E aquele homem prontamente, um servo de Deus, falou: não, eu não fiz por interesse, nada. E ele olhou aquela circunstância e falou: vou lhe fazer uma proposta. Eu sou fulano de tal. Ele se apresentou: me permita levar seu filho, eu vou criá-lo. E ele então levou o filho desse senhor Fleming, criou, e este menino foi o descobridor da penicilina, uma revolução na área da medicina. O que você tem influenciado na sua vida? Não importa se você tem dinheiro ou não, a questão não é essa, mas a questão é ter foco. A questão é saber. A questão é saber genuinamente que amor que você exerce, qual que é o fundamento deste amor, qual a intenção deste amor. Porque há pessoas que são, de fato, na história da humanidade, pessoas louváveis, pessoas admiráveis, pessoas que colocam muito crente no chinelo. Mas a Bíblia diz: se não tiver amor, elas não tiveram um ato tão louvável até de dar a vida. A Bíblia, inclusive, fala isso: tem maior amor, né, do que dar a sua própria vida, com referência a Jesus. O foco era Jesus. E aquele sacrifício, sim, porque a motivação do amor, o amor interesseiro ali era o interesse de Deus. Agora a pessoa, ela pode ter, sim, vislumbres, atitudes, mas não é esse o foco nosso. Precisamos então trabalhar nas nossas vidas este amor vertical, para que a nossa relação de amor horizontal glorifique o autor do amor. Não louvando a minha vida, não louvando as minhas atitudes. As minhas atitudes têm que levar ao louvor daquele que é o próprio amor, porque Deus é amor, é um dos atributos de Deus. Tá? 1 Coríntios 13:5 é a tese do Dr. Piper. O amor cristão horizontal é um amor que tem interesse. Você precisa desenvolver um amor interessado, um amor interesseiro. Por isso que você ora: Senhor, mostra-me onde eu devo estar. Senhor, mostra-me onde eu devo aplicar meus recursos, talentos e vida, porque Deus tem propósito. Não é ser espalhado em qualquer coisa. O pastor teve uma fala aqui, vou dizer, a grande sacada: ache seu lugar no reino. Cada um de nós temos um lugar. Muitos de nós queremos lugares de proeminência, mas muitos são anônimos que mantêm a obra. A obra missionária é a minha vivência. Um senhor, um grande executivo do Bradesco, um dia ele fez uma oferta e a gente assustou com o número de zeros. Aí fomos lá, falou: o senhor errou nos zeros aqui. Por quê? Porque ele teve a participação no lucro do Grupo Bradesco.
E ele falou, não, eu e meus filhos, minha esposa e nora e netos, resolvemos ofertar o que foi nos dado. Não necessito disso. Ele se aposentou, e aí na igreja, como era um executivo, viajava muito, e foi indagado lá, falou assim, olha, eu gostaria de ter um ministério na igreja. E o homem ofertava, tem uma vida confortável, mas simples, sem afetação. Ele, a esposa e os filhos, são admiráveis, né? E aí o conselho da igreja, com o grupo de pastores, reuniu, vamos criar um departamento especial para o doutor fulano de tal. E ele olhou no boletim da igreja, que a zeladora da igreja estava precisando de auxiliares para limpar a igreja. Aí no domingo seguinte, ele chegou para o pastor titular e falou, eu e minha esposa já achamos o nosso ministério. Falou, é? O senhor vai arrumar aqui um grande gabinete e tal? Ele falou, não, aqui ó, eu e fulana de tal vamos chegar domingo, 1 hora mais cedo, e aí a gente ajuda a limpar os bancos, limpar tudo. Ele achou o lugar dele no reino. Ele achou o lugar dele no reino. Vamos encontrar nosso lugar no reino. A nossa proeminência, a nossa relevância deve estar com o Senhor, não segundo a vista das pessoas. Muitas vezes o que a gente faz e aquilo que aparece, só Deus pode julgar os corações. Mas busquemos isso como um propósito de vida. Buscar o interesse do Senhor na prática do amor. Então, a tese do pastor Piper é desenvolver um amor interesseiro. Um amor cujo interesse seja o interesse do Senhor, que aí sim nós teremos alegria perpétua nos nossos corações. Vou trazer para vocês novamente algo que só a graça pode prover. Uma missionária dos anos 60, Ellen Roosevelt, uma médica, pós-graduada, doutorada, preparadíssima. Deus alcançou o coração daquela jovem moça, 28 anos, e ela disse, eu vou para o Congo. Congo, naquela época, se hoje a pobreza da pobreza, eu tenho uma amiga que trabalhou em Beira, na África. Ela disse assim, você sabe pobreza, Sayuri? Eu falei, eu já vi, já, sim. Você sabe miséria? Eu falei, também, já. Pois é, beira a miséria, porque lá é tanta pobreza que beira a miséria. Congo seria pior do que isso. Estaria o que? Em guerra civil. Grupos tribais brigando. E uma jovem, preparadíssima. Se for nessa nossa geração, minha filha não vai não. Minha filha vai trabalhar no Albert Einstein. Meu filho vai trabalhar naquele prédio maior de Goiânia, o maior do Brasil, o senhor sabe, né? Nós goianos, tem só pamonha não. Boa, tem o prédio agora que, segundo dizem, é um dos maiores do Brasil, eu não sei. E lá vai estar sediado o sírio-libanês. Então, os filhos de médicos, os médicos, todo mundo quer ir para lá. Ninguém quer ir para o campo missionário. Quantos de nós temos orado para os nossos filhos ir para o campo missionário? Eu vou dizer. Dobre o joelho. Comece a orar. Os campos missionários estão clamando por médicos, advogados, engenheiros. Não é o que sobra, não. Porque as pessoas acham que quem é missionário é o que sobra. Deus quer excelência. Se Deus não está chamando, o povo de Deus, tem que começar a ficar preocupado. Nós estamos vivendo uma crise de chamado. A Asa de Socorro recebeu, esses tempos, 35 candidatos. Sabe quantos ficaram, pastor? Fala, irmã. Nenhum.
que nós indagamos? Será que estamos sendo criteriosos demais? Não. Problema de caráter. Tem disposição. Tem vontade de fazer, mas não estão dispostos a serem trabalhados no caráter. Estão tendo a aviação como motivo da obra, não um instrumento, porque a aviação é coisa linda, né? Missionário, moço, moça, todo mundo gosta de aviação. Que coisa bonita, piloto, né? Comandante. Começamos o quê? Uma campanha de oração, não sou pentecostal, não. E clamar para as mulheres, comecem a orar por seus filhos. Cadê os nossos filhos nos campos missionários? Cadê nossos filhos propagando o Evangelho? Uma vez que nós temos essa revelação, alegria perpétua no coração, apesar da circunstância. Ellen, essa médica, a primeira coisa que ela fez foi treinar 100 enfermeiras, viu, Carlos? Abriu uma escola, espalhou essas enfermeiras, evangelizou, treinou, espalhou pelo Congo. Depois ela viu a necessidade de abrir um hospital, escreveu uma carta para a sua igreja, a igreja ofertou, abriu um hospital, ela montou um hospital. Um dia, a base missionária foi invadida, essa mulher foi violentada, ela não sabe contar quantos homens abusaram dela. Ela não sabe contar quantos socos ela recebeu. Ela perdeu todos os dentes. Teve várias fraturas no rosto e no crânio. Trouxeram Ellen para os Estados Unidos, semi-morta. Foi tratada, ficou na UTI, entre a vida e a morte. Ficou na igreja. A missão disse, você não volta. Ela disse, eu volto. Deus me chamou para lá. Essa moça não teve tempo de chorar suas dores, não. Ela teve dores e tristeza? Teve, irmãos. Ela disse que naqueles momentos, ela dizia, Senhor, onde está o Senhor? Sendo abusada, ela acha que é uns 30, 40 homens, pastor. E ela voltou. Voltou, e não voltou com depressão. Reconstruiu, treinou mais. Entra no YouTube, ouça a biografia dessas mulheres. E nós vamos perceber que nós vivemos uma vida muito rasa, irmãos. Nosso amor é um amor muito diluído. A nossa manifestação em atitudes de amor está equivocado. Porque o nosso amor pressupõe sofrimento, mas pressupõe também sacrifício. Um amor sacrificial. É um amor que não conta a sua própria vida, porque a sua vida é a vida que o Senhor deu. Essa existência é para louvor do Senhor, mesmo em circunstâncias dolorosas. A gente que vive o mundo missionário, nós temos aqui uma igreja num local tão tranquilo, ar-condicionado. Estamos com roupas bonitas, algumas de vocês seguem a blogueira lá. Não é pecado não, tá? Segue lá as tendências, só não pega os modelitos. E nós estamos reclamando, enquanto muitos irmãos estão perdendo seus filhos, estão perdendo seus maridos. Muitos irmãos estão perdendo a sua vida. E eles não ousam negar o amor. Porque o amor vertical, o amor de Deus foi alcançado. O amor vertical e o amor horizontal, eles têm uma relação orgânica. É uma relação orgânica.
Um se relaciona com o outro. Um não pode ser independente do outro. E caminhando um pouquinho mais, o amor busca sim ganhos. Ganhos. Falei para vocês que me deram lá Gênesis 1, 26. Acha aí, você que gosta muito de evangelização, de missões, acha missões nesse verso aí. Eu falei, que diacho de achar missões nesse verso. Crescei-vos e multiplicai-vos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para crescer e multiplicar, espalhar o quê? A imagem do Senhor. Povoar o nosso mundo. O que crente está fazendo? A gente não me faltou a palavra, a gente não enche, nós não enchemos a nossa sociedade com crentes. Nós estamos enchendo com religiosos. O Evangelho é para ser visto nas nossas vidas como essa manifestação deste amor. Isso impacta. Isso impacta porque ao falar de biografias, como eu citei aqui, o irmão citou, outros também, a gente fala, gente, o que essas pessoas tiveram de extraordinário? Não, elas ousaram viver no ordinário da vida delas, o extraordinário de Deus. E eu falei que eu sofri muito, pensando nessa perspectiva de amor. E a minha filha é uma menina, é uma senhora hoje, né? Mas é uma menina, foi criada com leitura. Ela deve ter lá uns 1.500 ou mais títulos. Porque ela é assim, Jéssica, você quer livro ou um tênis? O livro. Mãe, me dá esse livro. Não, só tenho dinheiro para comprar o tênis. Não, então me dá o livro. Né? Graças a Deus por isso. E essa semana ela me deu esse livro. Simplesmente crentes, por uma vida cristã comum. Que coisa impactante. Por quê? Porque aqui eu vi a concretude do que é, de fato, o tema. Eu tenho que viver a minha vida ordinária como crente, como dona de casa, fazendo o almoço para o meu marido. Eu optei por fazer o almoço para o meu marido agora. Sou uma cozinheira, né? De manhã fico em casa, estou com a minha mãe também, idosa. Faço o almoço, aguardo. E naquele momento, a minha vida ordinária, aquilo tem que ser o extraordinário, porque Deus age. Se Ele quiser fazer daquele ordinário, o extraordinário dEle, o extraordinário é dEle. Nós temos que só saber quem somos, estar dispostos, através do estudo da palavra, buscar a revelação dEle para nós. E Deus faz a sua obra. Ele não precisa de nós, mas Ele nos dá o privilégio de participarmos da sua obra. Ele não precisa do nosso dinheiro, bobagem sua, gastar-se, correr atrás de títulos. Vai, Sayuri, mas você não tem? Tem. Mas isso não é a finalidade da nossa vida. Não são eles que fazem de nós os crentes que Deus quer. Se você tem oportunidade, você tem que ser. E buscar. Mas aplique na obra dele. Pede a ele, Senhor, isso é para quê? Para quê? É para eu pendurar e ser chamada de doutora? Eu não gosto. Eu gosto, inclusive, que me chame de Sayuri, porque é meu nome afetivo no meio de família. O DR é perfeitamente dispensável. Claro que a gente tem que valorizar, sim. Sim. Se Deus deu-lhe a oportunidade, lhe custou, mas coloque a serviço do Senhor, porque senão não terá proveito nenhum proveito. Ficará aqui. O que nós temos aqui? A questão crucial. O amor não é fácil. O amor não é barato. O amor, ele não é fácil de agradar.
Porque Deus é amor. E Deus é agradado nos filhos que são submissos a Ele. Submissão é obediência. Nós, mulheres, vivemos numa geração que não gostamos de ouvir essa palavra. Nós não somos feministas, somos sim, está impregnado na igreja. Pegar uma ou outra irmã e começar a conversar, você vai ver que na mente dela ela já foi contaminada. Volta para a Bíblia. A Bíblia diz que nós somos submissas. Não é questão de valor, não é questão disso. Isso é revelado na palavra. Nós não precisamos de buscar posições, Deus já nos deu. E Ele faz. E Ele eleva quem Ele quer elevar. Mas Ele rebaixa também quem quer. Não é por ser mulher, claro que nós temos questões sociais, históricas, mas não precisamos pegar bandeiras equivocadas. O Evangelho é que resgata. O Evangelho é que muda. O Evangelho é que transforma socialmente uma realidade. Aqui está uma japonesinha. Tem irmãos que são descendentes de africanos, outros são de alemães, outros de outras, indígenas. O sangue que me salvou, que me resgatou, é o mesmo para vocês. Aqui tem homens. O sangue que resgatou os homens foi o mesmo que me resgatou. O sacrifício de Jesus é o mesmo para mim. Tá? Vamos brigar por causa de posições, perder de vista o que é importante e brigar por questões de posição. Pastoras, presbíteras, isso não me afeta. Não me afeta. Isso não é questão de títulos. Mas a influência no Evangelho. Febe não tinha título. Está lá brigando se era uma diaconisa ou não. Mas são os estudiosos que estão lá. Não sei se na prática eles pararam para ficar pensando nisso. Ela simplesmente foi colocada na obra e ela entendeu e compreendeu o lugar dela. Então, quando a gente compreende qual que é o nosso lugar, Deus nos faz caminhar. Ele vai nos conduzindo. Pela primeira vez na história de Asa Socorro, tem uma mulher no conselho, sou eu. Sabe qual que foi minha preocupação? Veta aí a presidência para a mulher. Como é que você faz um negócio desse? São os homens que têm que nos liderar. Somos nós não. Bobagem. Para que eu vou ficar me preocupando com isso? Isso é desamor. Isso é descompreender inteiramente a nossa função no meio do corpo de Cristo. Não é necessário, Deus não se preocupa com isso. É uma questão de economia, é uma questão de organização, não é questão de valor. Os homens podem até impor isso, mas nós não precisamos nos colocar nisso. Vamos para os pés do que interessa. Olha para o autor e consumador da sua fé e ele vai lhe conduzir. Já caminhando para o fim. O amor anseia a graça de Deus. Isso nos leva ao quê? Como a corça, ansiar pelo Senhor. A estar naquele lugarzinho reservado. Muitas de nós amou aquele livro, aquele filme, né? O Quarto de Guerra. Arruma um cantinho de guerra para você, tá? Não é possível um quarto, um tapetinho, tá? Batista, presbiterianas, cristãs evangélicas, não tem joelho gordo. Assembleana tem. Vamos aprender a orar, mas orar conectado com a vontade do Senhor. Eu vou dizer para vocês, aprenda a orar naquilo que Deus quer, e Ele vai realizar na sua vida. Eu fiz um pedido a Deus um tempo atrás. Senhor, eu já estou mais da metade da minha vida. Eu quero fazer um pedido para o Senhor.
para que eu caminhe com mulheres que amem o Senhor mais do que tudo, para que eu possa aprender. Sabe o que ele fez? Ele respondeu. Como que ele não quer que uma filha dele ande com mulheres que amam a ele mais do que qualquer coisa? É isso que ele quer de nós. Faça essa oração. Deus vai colocar na sua vida mulheres que vai falar para você: larga esse negócio de blogueira aí, vamos olhar o blog de Deus. Vamos perverter, inverter essa realidade que a gente vive. Algumas de nós, inicialmente, você vai perceber, algumas vão te segregar. Assim, pirou, ficou louquinha. Vamos pirar com o Senhor. Porque quando nós compreendemos o amor de Deus, nós ansiamos pela graça de Deus. E é a graça de Deus que nos mobiliza a ter a compreensão deste amor. Que é o amor que é vertical e que produz de modo real o amor verdadeiro. Que nos proporciona ganhos verdadeiros. Amor equivocado, intenção equivocada, ganhos equivocados. Investimentos equivocados, resultados equivocados. Mesmo que você dê a sua vida, mesmo que você invista todos os seus bens, então busque a graça do Senhor, anseie por ela. Vença a montanha do orgulho na sua vida. Nós temos um grande inimigo, o orgulho. Nós somos orgulhosos, nós somos soberbos e nós gostamos de praticar amor, mas não gostamos de aprender o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele visa única e exclusivamente o interesse de Deus. E é esse interesse, quando nós descobrimos, ele nos traz alegria. Ele nos traz libertação deste orgulho. Eles trabalham o nosso coração. Ele nos limpa do nosso pecado. E a nossa alegria, ela será duplicada na alegria do outro. Porque você vai poder conduzir outros a também buscar este amor. Teve a irmã aqui que é esposa de pastor, foi uma palestrante no encontro passado, e ela disse que tem um grupo de mentoria. E é isso, nós precisamos encontrar esse tesouro, nesse buraco escuro, que não é um buraco como o meu doutorado, mas é a palavra revelada. É a luz. E nós contamos com o Espírito Santo, nosso auxiliador, aquele que nos revela, aquele que nos instrui naquilo em que precisamos e necessitamos para aprender sobre o amor. E aqui eu deixo para vocês, então, a vida dessas duas mulheres, Elizabeth e Ellen. Só possível exercer e ter essa atitude com foco de depois buscar este ganho, que foi o quê? Alcançar o assassino do seu esposo, trazer para casa e chamar de irmão e se alegrar nele, porque essa alegria é do Senhor. Somente pela graça de Deus, uma moça de 28 anos pode ser violentada por quantos ela não sabe contar. Ter seu corpo quebrado, sua face totalmente destruída. E ter a convicção de que eu devo voltar. E com serenidade exercer o ministério para o qual ela foi chamada. Eu quero deixar para vocês o desafio. Compre este livro, leia. Vamos viver a nossa vidinha ordinária,
no extraordinário de Deus. E transformar, começar a pensar e mudar a nossa geração. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Conto com as orações dos irmãos, tá? E que Deus nos desafie a serem mulheres com asas, tá? Estou fazendo uma propaganda aqui.